Meus queridos, hoje você vai ver onde o maior investidor da Bolsa Brasileira está investindo seu dinheiro. A gente comentou no vídeo de ontem, que inclusive foi de 39 minutos, porque eu destrinchei vários conteúdos importantíssimos para esse momento e fiz o aporte mensal da minha carteira principal lá, que é a Rumo a 100k. Se você não assistiu, recomendo fortemente que assista. Inclusive soltei uma enquete lá no Instagram e olha só o que o pessoal tá falando. Lá nós discutimos onde o maior investidor do planeta está investindo seu dinheiro, onde eu investi o meu dinheiro deste mês, e agora a gente vai falar sobre onde o maior investidor do Brasil está investindo seu dinheiro aqui no Brasil. Porque querendo ou não, nós somos brasileiros, nós vamos focar alguma parte do nosso patrimônio aqui no Brasil. Você tem que saber onde você vai colocar o seu patrimônio aqui no Brasil, se o seu método de alocação estiver pedindo esse tipo de alocação. Léo, por que você não aportou aqui no Brasil? Na verdade, se você me acompanha, você viu que eu tô aportando no Brasil aí já tem uns 10, 15 dias, né? Os alunos estão ligadinhos na onde é que eu tô colocando meu dinheiro. Mas eu quero te falar hoje de um nome que talvez você não conheça. É José Abdala. Conhecia? Sabia, eu sei. Quem foi que pensou que era o Luiz Barsi? Não sei se o André colocou na thumb aí, na fotinha, a foto do José Abdala, né? Mas se não tiver colocado, com certeza muitas pessoas pensaram que o maior investidor aqui da Bolsa Brasileira seria o Luiz Barsi, mas na verdade é o José Abdala. O José Abdala tem mais de 25 bilhões de reais investidos na Bolsa Brasileira, meu amigo. E as movimentações dele mexem muito com a Bolsa. É importante você saber onde é que ele tá destinando esses 25 bilhões e hoje você vai aprender uma coisa muito importante nesse vídeo, que é sobre diversificação, pulverização. Qual que é a diferença dessas duas coisas, diversificação e pulverização? Tem muita gente que acha que está diversificando seu portfólio, mas na verdade está pulverizando seu patrimônio, que não faz muito sentido. Tem muita gente que acha que está diversificando, mas na verdade está extremamente concentrado. A gente vai falar das vantagens e desvantagens de cada um. Vamos lá? O Abdala, ele investe de uma forma diferente de nós. Eu e você investimos através da pessoa física. Então quando eu abro a minha carteira aqui, inclusive quando eu tenho que fazer a minha declaração de imposto de renda, você vai ver que eu vou declarar tudo lá na minha pessoa física. Ou seja, eu pego o dinheiro do meu CPF, mando para minha conta na corretora na pessoa física e invisto através da pessoa física. No caso do José Abdala, ele faz de uma outra forma. Ele criou um fundo específico só para ele conseguir investir o dinheiro dele neste fundo. Só tem ele de cotista, você não consegue investir no mesmo fundo que ele. O fundo é exclusivo, é dele e ele faz os investimentos através do fundo. Ele escolheu essa forma de investimento porque tem suas vantagens e desvantagens, como tudo na vida que tem vantagem e desvantagem, né? A única coisa na sua vida que só tem vantagem se você fizer é seguir Jesus Cristo. Se não, meu amigo, o resto tudo você tem que avaliar, vantagem e desvantagem. E no caso do fundo de investimento, qual que é a principal vantagem? Sucessão patrimonial. Lá no regulamento do fundo, ele pode descrever o que ele quer que faça quando ele vier a faltar, né? Quando ele falecer. Fica muito mais fácil fazer a sucessão patrimonial, passar para os herdeiros e não vai ter toda aquela burocracia de inventarização, advogado, vamos transferir, paga o ITCMD, imposto, papapá, enfim, não tem isso. Então, essa é a vantagem do fundo. Tem suas desvantagens também, que é sobre a eficiência fiscal. Para eficiência fiscal, a melhor forma de você investir na bolsa é através de pessoas físicas, assim como eu e você fazemos. Mas no caso do João Abdala, às vezes eu falo João, às vezes eu falo José, é porque o nome dele é João José Abdala. O apelido dele é Juca Abdala. Eu vou chamar de Juca agora. Hoje, um chama Fundo de Investimento em Ações, Dinâmica Energia, e o outro chama Fundo de Investimentos Ações, Abdala. Comparado com o Ibov, você consegue perceber que os dois fundos estão ganhando do Ibov. Ó. Desde abril de 2024 até hoje, ou seja, um ano aí de investimento, o Ibov rendeu negativo, menos 1,97. O FIA Abdala, que é o mais jovem, que ele criou recentemente, rendeu 1,36. E aí você vê, né, mesmo bilionários, grandes investidores, que tem muito bala na agulha, dependendo do momento que eles começam a investir, eles vão sofrer negativo mesmo, não tem como. Imagina, você começou a investir ano passado, toda a bolsa caiu. Mesmo que você escolhesse, meu amigo, as melhores ações, você também vai sofrer variação negativa. Então calma, você que está começando a investir, calma. É normal que às vezes sua carteira caia, a não ser que você comece no poço, né? E às vezes isso cria até um efeito ruim pra você, porque você começou lá no poço de novembro, outubro, junto comigo lá, falando pra você começar em fundos imobiliários, em ações que estavam descontadas, sua carteira já valorizou 10, 12% em 6 meses. Você pensa que você é um gênio, mas não. Todo mundo que comprou naquela época também teve essa valorização. Então tome cuidado, tá? Com esses dois viés. Você pensar que você não sabe investir porque você investiu e começou a cair, e você achar que você é um gênio que você investiu e começou a subir. Toma cuidado com isso. Isso é uma prova disso. O próprio Abdala, um investidor gigantesco, 25 bilhões de patrimônio, teve uma valorização aí só de 1,36 no ano. Por quê?
que a bolsa tá caindo, meu amigo. Juro tá comendo. E aí, no outro fundo, ó, perceba, no outro fundo, que ele já tem mais patrimônio, inclusive, já tem mais tempo de exposição, ele teve uma valorização de 12,13%. Ou seja, as posições anteriores estão valorizando. E aí, você consegue perceber que se eu tirar o fundo Abdala, que foi um criado recentemente, a gente pega esse FIA, Dinâmica e Energia, aí desde o iniciozinho aqui, ó, desde 2008. Você consegue perceber que a valorização frente ao Ibovespa foi gigantesca. Olha a valorização em 17 anos, 1.585%, contra o Ibov que deu 238%. Léo, da onde que esse cara tá colocando dinheiro? Porque se o cara conseguir uma rentabilidade dessa aí, eu também quero investir nas mesmas empresas que ele tá investindo, né? Então pega seu papelzinho, pega sua canetinha pra você anotar as ações do Abdala, pra você copiar, tudo igual, né? Pois é, se você fizer isso, meu amigo, pelo amor de Deus, né? No fundo menor, que é esse que foi criado agora em 2024, você consegue ver que a composição do fundo é 76% ações, tem 9% em ação compromissada, 6% em título público, depósito a prazo e outros títulos, quase 6% também. Então você consegue perceber que em renda fixa ele tem 15, 20, 21% em renda fixa e o restante aqui ele tem em ações. Ou seja, ó, o bilionário também deixa dinheiro em renda fixa. Renda fixa é importante, galera, né? Porque você já ficou rico, porque você já ficou bilionário, ou milionário, ou atingiu a renda que você queria, você vai tirar todo o seu dinheiro de renda fixa, vai colocar tudo em fundo imobiliário, tudo em ação para você viver de renda e pronto. Não, tem que ter renda fixa. A renda fixa, o caixa, é muito importante. Depende do quanto você quer guardar, mas você começa a ver um padrão. As pessoas normalmente guardam de 10, 15, 20%. Normalmente as pessoas que mais se dão bem, eles mantêm um valor em caixa. E esse valor de caixa, inclusive, fica flutuando, mas em geral, varia entre 10 a 20%, 25%. Aqui no caso do Juca Abdala, nesta carteira aqui, que é o Abdala FIA, ele tem 25% em renda fixa. E vamos ver quais são as rendas fixas que ele tem? Será que é Tesouro Selic? Será que é Tesouro IPCA? Será que é Tesouro pré-fixado? Olha só, tudo NTNB com cupom. Operação compromissada, isso aqui ele faz com um banco, NTNB com cupom. Título público, compra lá no Tesouro Direto, NTNB com cupom. O que é esse negócio de NTNB com cupom, Léo? IPCA+, meu amigo. IPCA+. Ó, IPCA+, 2028, IPCA+, 2030, IPCA+, 2032, 2035, consegue perceber que grande parte do IPCA que ele está colocando é de curto prazo, ó. 4 milhões, 6 milhões, dos 13 milhões que ele tem investido em títulos públicos, ele tem 10 milhões só em NTNB de curto prazo. É o IPCA mais 2029, que eu já fiz um vídeo para você, como que você escolhe se você vai pegar o IPCA mais 2029 ou o pré-fixado 2030, são esses títulos de curto prazo. Tem um vídeo lá para você assistir, assiste que você vai saber escolher também. Aqui na operação compromissada, mais 19 milhões de reais investidos. Olha lá, 2028 também, curto prazo. Ele tem mais um pouquinho aqui no Banco Safra investido em letras financeiras e na parte de ações, vamos ver o que ele tem? Nossa, olha o segredo. Olha o segredo da rentabilidade absurda, galera. Olha isso aqui. Petrobras, Eletrobras, Semig, Banco do Brasil, Vale, BB Seguridade. São 6 ações que não é segredo pra você, que eu já venho falando nesse canal aqui desde o início, já tem uns 4 anos. O Leozinho lá de 4 anos não tinha atrás, não tinha nem barba, o cabelo todo petecado. Depois dá uma olhada aí nos primeiros vídeos do canal. O Leozinho lá de trás já falava disso. Qual que é a diferença entre o Juca Abdala e você? Sabe qual que é a diferença? Porque você sabe quais são as empresas. Não, você ser inteligente, você investir bem na bolsa, não é você saber quais são as boas empresas. Todo mundo que se preze, que vai assistir pelo menos um videozinho de alguém que é decente, vai saber quais que são as boas empresas. Tem como você vir aqui e me falar assim, não, Léo, eu não sei se o Banco do Brasil é bom ou não. Não tem como. Se você me segue, não tem como. Que café bom, cara. Papai do céu é muito detalhista. Imagina só, Deus criando tudo, aí ele criou o café. Tá doido, não precisava. Ele criou. Bom demais café. Você gosta de café também? Se você quiser tomar o mesmo café que eu, que é o da Geração Dividendos, o melhor café que eu já tomei na minha vida, e olha que eu tô experimentando. Inclusive, olha só, vou compartilhar aqui com vocês. Um amigo meu acabou de falar, ó. Bom dia, Léo. Olha que cafezão bonito. Colheita hoje, depois do almoço. Vou instalar e te mando uns vídeos. Rapaz, mas o caboclo que gosta de um café sou eu, viu? Mas voltando aqui. Qual que é a diferença do Juca Abdala e você? Porque você e ele sabem quais são as boas empresas. Não tem nenhuma empresa aqui que você desconhece, mano. A diferença é só porque ele sabe o momento de fazer aporte. Então, ele investe quando o negócio tá barato. Você viu as movimentações que ele tá fazendo? Ele comprou 223 milhões de ações de Petro agora nessa queda. Você tá comprando? Eu tava. Você tá comprando? Pois é. Não é recomendação de compra, de venda isso aqui não. Você tem que entender o motivo dessa compra. Por que será que o Juca Abdala comprou esse tanto de Petrobras aí nesses últimos dias? Por que será? Por que o Léo comprou? Por que tem um monte de gente comprando? Por quê?
Ah, só porque eles estão comprando, vou comprar também. Não, meu amigo, não. A diferença é porque você não sabe a hora de comprar e a diferença é que você não tem o mesmo tempo de bolsa que o Juca Abdala. Você comprou mês passado e já quer ver rentabilidade. Você comprou ano passado e tá desesperado porque o seu amiguinho que investe na renda fixa tá ganhando seu 1% ao mês lá e você não. Aí você fica, meu Deus do céu, tem que ir pra renda fixa também. Vende suas ações e vai pra renda fixa. É por isso que você não vai chegar no nível do Juca Abdala. Eu não falo nem de patrimônio, porque de patrimônio é difícil mesmo chegar nesse nível. Mas de rentabilidade você consegue, cara. De rentabilidade você consegue. A única coisa que você precisa fazer é investir no momento certo. Por isso que olha o tanto de vídeo que tem aqui no canal te ensinando a calcular o preço teto. Olha o tanto de vídeo que tem aqui te ensinando a analisar uma empresa. Os alunos da mentoria sabem fazer valuation, fluxo de caixa, sabem fazer um monte de tipo de preço teto diferente. Todos os investidores americanos, os métodos dos investidores americanos e brasileiros, os caras sabem. Não erra a empresa, só erra se quiser, só erra se quiser. Então anota isso pra sua vida. A diferença entre você e o Barsi, a diferença entre você e o Juca Abdala, a diferença entre você e o Warren Buffett, a diferença entre você e o Howard Marks, não é cérebro. Nós temos o mesmo massa cerebral, a gente tem a mesma estrutura. A única diferença é que eles sabem quando devem aportar, quando não devem aportar, quando tem que guardar caixa, quando é que tem que comprar pesado. O cara tinha caixa, ele tirou do caixa e comprou Petrobras. A gente vai ver agora no outro fundo dele, olha isso aqui, no outro fundo que ele tem 25 bilhões de patrimônio. Olha só o que ele fez, olha as movimentações disso aqui. Vamos clicar aqui para ver todos os ativos do fundo. E você consegue ver que é a mesma disposição, basicamente, né? 25% de renda fixa e o resto em ação. Olha o que ele fez nos últimos dias. Ele tirou investimento de tesouro público, tirou dinheiro do caixa e fez o quê? Aportou, olha lá, comprou CEMIG e comprou Petrobras. Segredo? Isso é segredo pra você? Não é. Isso que eu... Tá vendo? Tô aqui justamente pra te mostrar que não tem segredo, galera. Tem muita gente que quer clicar num vídeo onde eu vou mostrar uma fórmula super secreta que poucas pessoas sabem que se você aplicar, meu amigo, aí você desponta. Até tem isso, que é dividendo sintético com opções. Mas não é meu papel aqui te enganar, não, meu amigo. Meu papel aqui é literalmente falar que é chato investir, é tedioso. Às vezes você vai ficar, meu Deus do céu, mas de novo vou fazer a mesma coisa. Esse mês de novo vou investir nesse mesmo ativo. Você quer adrenalina? Você vai pra um cassino lá em Nova York, né? Quem dizia isso era o Peter Lynch, não sou eu, não. A adrenalina vai pro cassino, investimento é como se fosse regar as flores de um jardim. Todo dia você tem que fazer, todo dia você tem que regar, todo dia tem que olhar se tem que podar, se não tem. Demora a crescer a flor. Quando cresce a flor, você não pode cortar a flor, tem que esperar um pouquinho. Ou seja, tenha paciência com seus investimentos, tá? Vamos dar uma olhada aqui como tá a carteira principal do Juca Abdala. Também, operações compromissadas com NTNB com cupom, ou seja, mais IPCA. Aí ele tem 1 bilhão em pré-fixado, LTN é pré-fixado, então aqui ele tem 2026 vai vencer esse título dele de 3 bilhões que ele tinha indexado ao IPCA. Aí aqui agora tem um pré-fixado, com certeza, meus amigos, ele tá sofrendo marcação de mercado isso aqui. E você vê que não tem segredo. Em algum momento você vai sofrer marcação de mercado. Ele tá com vencimento desse cupom aqui de 2026. Tá que é compromissada, pode ter indexado essa taxa recente aí, 1 ano de vencimento, 2 anos de vencimento, mas pode ser que ele esteja sofrendo sem marcação de mercado. Olha nos títulos públicos aqui o que ele tem. LFT. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Isso aqui é Tesouro Selic, cara. Olha aí, o mega investidor lá, ó, 3 bilhões em Tesouro Selic. Das ações, de novo, Petrobras, CEMIG, tem a Eletrobras e tem a SEG e a Enev. Isso aqui a gente tem que conversar, né? Porque nas duas carteiras ele tem a Eletrobras. Inclusive a Eletrobras que ele tem é bastante a posição. Nessa carteira aqui significa 25% da carteira e nessa outra carteira aqui representa 14% da carteira dele. 14% de... Você entende o que é 14% de 25 bilhão? Cara, ele tem 9 bilhões na Petrobras, cara. Ele tem 4,64 bi em CEMIG. Vamos ver. Vamos matar essa curiosidade aqui. Eu fiquei curioso, ó. Pegar aqui a CEMIG. Vamos ver capitalização de mercado dela aqui. Olha o tamanho dessa empresa. Olha o tamanho dessa empresa. 33 bilhões. Ele tem investido só nesse fundo aqui 4,64 bilhões. Então, vamos ver de quanto que ele é dono. 4,64 dividido por 33. Ele é dono de 14% da CEMIG. 14% da CEMIG. Sem contar aqui, no caso, a CEMIG, o que ele tem em CEMIG 4, né? Que daria mais um pouco. 6 bilhão, 7 bilhão lá juntando com o outro. Ele vai ter uns 15, 18% aqui de CEMIG. É muita coisa, né, cara? Então, nessa carteira aqui, que o próprio nome do fundo chama Energia Dinâmica, você consegue perceber que ele tem petróleo, energia elétrica, energia elétrica, energia elétrica, energia elétrica, energia elétrica. Petróleo e energia elétrica.
Ou seja, está investindo fortemente no setor elétrico, né? E de energia em geral, porque petróleo é a maior energia substancial do mundo. Sem petróleo, o mundo para, né? Recessão mundial sem petróleo. Até a gente achar uma nova fonte de energia. O petróleo é muito importante. Então, ele foca a carteira dele, você vê que a carteira dele é bem concentrada. No outro fundo, ele até tem uma diversificação maior, seguindo quase que um best, né? Petróleo, elétrica, banco, um pouquinho de minério, um pouquinho de seguro. Então, isso aqui tá mais parecido com a minha carteira, esse fundo aqui. No outro fundo de investimento em ação, é só mais energia mesmo. E aí, vamos ver em qual dessas empresas eu investiria hoje, ó. Vamos pegar a CEMIG, a Petrobras, a Vale, BB Seguridade, aí ele tem Eletrobras, vamos pegar a Eletrobras, deixa eu ver se ele tem a preferencial Eletrobras, além da Eletrobras, o que faltou aqui, ó, faltou a SEG e a Eneva, beleza, vamos pegar elas aqui também. Então, primeiro olhando para a Eneva, dá uma olhada aqui no PL dessa empresa, no PVP, no dividendo yield, é uma empresa que tem uma margem líquida bem apertada, um EV/EBITDA de 8, liquidez corrente tá boa, mas CAGR de lucro tá decrescente 11% nos últimos 5 anos, dívida líquida, tá uma dívida líquida até ok, mas acima de 3 a gente já começa a ficar preocupado. Olha o ROI da empresa. Isso aqui com certeza não é uma empresa que eu investiria. Isso aqui com certeza no caso dele também é uma empresa mais especulatória. Dá uma olhada aqui no quanto que ele tem da carteira. Olha só, 0,05% da carteira. É 10 milhões investido? É muito, né? É 10 vezes o tamanho da minha carteira, só nessa posição. Só que no caso dele não é nada. É 0,05 da carteira aqui de ação. É 0,04 do fundo inteiro. Então é uma parte mais especulativa. Então vamos tirar isso aqui. Vamos ver a distribuidora de gás do Rio de Janeiro. PL alto também, PVP altíssimo, não paga dividendo. Quando a gente olha aqui a liquidez diária dessa empresa, absurdamente pequena. Não tem como nem você investir num trem desse aqui. Se for investir mais de 8... O aporte que eu fiz ontem foi 18 mil. Se eu fosse investir 18 mil nessa empresa, eu não conseguiria emitir minhas ordens de compra. É 8 mil por dia de movimentação. Free float muito pequenininho. Não compensa, né? Então, a participação dele aqui é muito mais estratégica. Não é algo que a gente vai conseguir fazer aqui como investidor que não tem bala na agulha igual o Juca Abdala tem, tá? Quando a gente fala de CEMIG, pô, uma empresa redondinha, já analisei ela aqui pra vocês, já te falei sobre o que eu acho da empresa, já te falei sobre o lucro extraordinário que ela teve, ela vendeu lá 2 bilhões do lucro dela de 6 bilhões, foi de uma venda que ela fez da Aliança lá, então o resultado que ela teve no ano passado não vai se repetir nesse ano, esse dividendo provavelmente vai diminuir, mas com certeza ainda é uma empresa altamente atrativa, visando aí os 6% de dividendo yield do preço teto basinho, cara, passa, ó, dá uma olhada nessa margem, olha a diferença das margens, margem absurda, EV/EBITDA bem mais baixo. É lógico que aqui tá enviesado um pouquinho por causa do EBITDA, que foi um pouquinho mais alto, mas enfim, mesmo assim, muito baixo. O ROI absurdo, dívida líquida muito baixa, CAGR de lucro crescente. O único problema da CEMIG aqui seria essa liquidez corrente. Isso quer dizer que para cada R$1 de dívida, ela só tem 86 centavos para pagar de ativo circulante, né? Que ela conseguiria converter rapidamente. Isso aqui é o único problema da CEMIG, além dela ser estatal. Não sei se você percebeu, mas na carteira aqui do nosso querido amigo Juca Abdala, olha o tanto de empresa estatal que ele tem. 1 estatal, 2 estatal, 3 estatal. A Eletrobras era estatal, né? Agora foi privatizado, mas praticamente tudo estatal. Provavelmente ele gosta de estatal porque é muito mais descontado e que normalmente tem muita margem para você correr risco, né? É uma boa coisa você ficar refletindo. Então, CEMIG é uma empresa que o Juca Abdala tem, que eu tenho, que continuarei investindo se continuar nesses patamares. Quando a gente fala de Eletrobras, é uma empresa que paga bem menos dividendo yield, uma empresa que subiu pra caramba nesse último ano, 10% de valorização de cota, um PL mais alto, PVP descontado, realmente aqui o PVP tá descontado. Talvez a fuga aí dessa empresa seja justamente por causa do dividendo, isso chama pouca atenção aqui no Brasil. O brasileiro gosta demais de dividendo yield, e você vê todas as elétricas pagando muito dividendo, talvez seja isso, né? Porque a empresa também é redondinha, margem líquida absurda, um ROI um pouco mais tímido do que as outras, mas ela consegue desempenhar bem ali também, uma dívida controlada, liquidez corrente tranquila, CAGR de lucro também crescente, um ROI aí quase batendo taxa Selic, e olha que ROI que bater taxa Selic nos momentos atuais é muito, né? Quando a gente joga ela aqui na Word, você consegue perceber que ela passa ali no preço teto gráfico, no Basin não vai passar, porque o Basin preconiza 6% de dividendo yield, ela paga 3%, nos últimos 5 anos aí a média foi 3%, então não tem margem no preço teto Basin. O Peter Lynch, ele gosta muito também de dividendo yield, então ele leva em consideração o dividendo yield, PL e crescimento projetivo. Também ficaria cara ali no valuation do Peter Lynch. É uma empresa muito mais de crescimento do que pagadora de dividendo. Inclusive foi o que ela fez, né? Olha lá, ela cresceu, é o propósito dela. Mas não é uma empresa que me chama tanta atenção no momento, prefiro outras elétricas. Quando a gente fala de BB Seguridade, você vê o quanto que uma empresa de seguro
juros é resiliente. Taxa baixa, vende pra caramba, sobe. Taxa alta, vende menos, mas o resultado financeiro é muito bom. BB Seguridade, Caixa de Seguridade, Porto Seguro também. A gente viu toda a bolsa cair e elas seguraram, né? Elas seguraram. A variação aí nos últimos 2 meses, 35%. Deu um PL de 9, um PVP de 8. No caso da BB Seguridade, já te expliquei porque que esse PVP é bem alto. Ela usa parte do Banco do Brasil para fazer a sua operação, então o valor patrimonial dela é muito pequeno para ela fazer a operação dela. Por isso que o PVP fica bem alto. Dividendo yield absurdo, 9%. Dá uma olhada nesse ROI aqui. É absurdo, né? Não tem dívida porque é seguradora, tem que ter caixa. Keiga crescente. Se a gente olha ela aqui na Ward, você consegue ver que ela tem 41% de margem de segurança no preço teto Bazin. No preço teto Graham, é horrível o Graham para olhar a seguradora, porque no caso das seguradoras elas terão uma discrepância nos principais indicadores analisados pelo Graham. Então não dá para levar em consideração o Graham nas seguradoras. E aqui no caso do Peter Lynch está em preço justo. Então a gente inclusive já simulou, se eu não me engano, tem um vídeo aqui de BB Seguridade no canal, onde a gente fez o preço teto projetivo. A gente alcançou aí uma margem de segurança bem alta se você quer investir na BB Seguridade para ganhar dividendos, né? Não estou investindo em BB Seguridade no momento porque a gente encontrou oportunidades bem maiores, né? Que inclusive Vale, nossa senhora, eu gravei um vídeo de Vale, vamos ver o dia que eu soltei esse vídeo aqui. Eu gravei um vídeo de Vale há 5 dias atrás, 5 dias atrás, tá? Vamos ver o preço que a Vale tava 5 dias atrás. Falei, pô, o Vale tá descontado demais. Eu lembro que eu gravei o vídeo, a Vale tava mais ou menos ali na faixa dos R$50. Olha quanto que a Vale já subiu? 10%, 10%. O Juca Abdala tem na carteira. Eu também, graças a Deus, né? PVP descontado, dividendo yield alto, PL ali de 7, é um PL bom. Se a gente dá uma olhada na margem, pô, é uma empresa de commodity, né? Minério de ferro, cobre e tal. Margem boa. EV, EBITDA muito bom. ROI de 15%. Carga de lucro aí dos 4%. De liquidez boa. Dívida líquida sobre EBITDA muito controlada. Empresa redondinha também, né? Esses preços aí tem que estourar de fazer dividendo sintético com ela mesmo. Tem que fazer. Se você não sabe o que é dividendo sintético, não precisa pagar 10 mil, 15 mil em MBA não, tá? Porque dividendo sintético, o pessoal come mais ou menos isso aí. Pra você fazer os cursos dos caras. Precisa pagar não. Eu vou te ensinar aqui devagarzinho no YouTube. Já tem um quadro de mais de um ano a gente operando Vale, só Vale, durante um ano pra você aprender. E vamos continuar gravando os vídeos aqui agora, mexendo na carteira. Todo mês vai ter 1 ou 2 vídeos operando opções aí pra você se familiarizar cada vez mais com isso. E por último, o Petrobras, que é a maior posição disparada da carteira do Juca. Pô, 24% de dividendo yield. Isso não vai se manter porque teve mudança na política de dividendos da Petrobras. Agora é apenas bem entre aspas, né? Mas agora é apenas 45% do fluxo de caixa livre da empresa. E ela tem um mínimo a pagar que é 4 bilhões de dólares, né? Todas as vezes que você for olhar a Petrobras, normalmente é 4 bilhões de dólares. Petrobras aí finalizou o quarto trimestre de 2024 pagando quase 100 bilhões de reais em dividendos. Isso que vai dar mais ou menos uns 15, 20 bilhões de dólares. Você tem que olhar em dólares porque a política de dividendos dela tá falando que o mínimo que ela pode pagar são 4 bilhões de dólares. Ou seja, o que ela pagou ano passado foi 4 vezes o mínimo que ela pode pagar. O mínimo que ela pode pagar é o ideal para você fazer seu preço teto projetivo. Então, se neste ano agora ela pagou aí um total de 7,78, vamos fazer uma continha bem básica aqui, né? 7,78 dividido por 4, teoricamente isso aqui seria o que ela pagaria. O que na minha opinião não vai ser só isso não, mas como o Brent do petróleo tá bem baixo aí, não sei, não sabemos quanto tempo vai ficar tão baixo assim. A OPEP já falou que em abril e em maio vai produzir mais petróleo. Pode ser que no segundo semestre, que tem muito mais demanda de matriz energética, de minério de ferro, pode ser que essas empresas voltem a subir porque o petróleo também sobe e aí vai ter mais dinheiro para poder pagar mais dividendos. Então eu acredito que para ser conservador, você pode pegar o 7,78 aí e dividir por 4. Isso aqui seria o que ela pagaria. Mas eu vou pegar o 7,78 e vou dividir por 2, tá? Como se ela estivesse pagando metade dos dividendos que ela pagou no ano passado. E vamos fazer aqui o preço teto projetivo dessa empresa, o quanto que ela conseguiria pagar de yield. Neste caso aqui de 1,90, que é o cenário pessimista, 31,73, você teria aí 6,12% de yield. E no cenário ok, você teria aí, na média, 12% de dividendo yield. Então, pô, absurdo, né? Mesmo se você investir e ela ficar pagando o pior cenário possível, ela ainda vai pagar 6,12. Por isso, provavelmente, o Abdala arrebentou dinheiro ali na Petrobras, né? Comprou pra caramba. Essas são as movimentações que o maior investidor da Bolsa Brasileira tá fazendo. Eu quero saber o que você tá fazendo com a sua carteira, porque com a minha você sabe. Nos últimos 10 dias aí, fiz vários aportes e tá tudo gravado aí no YouTube pra vocês verem. Então você já sabe o que eu tô fazendo, já sabe o que o Warren Buffett tá fazendo, já sabe o que o Juca Abdala tá fazendo. Quem sou eu perto desses caras, né? Mas tô aqui pra tentar te mostrar o porquê que eu tô tomando cada uma dessas decisões. E eu espero que você analise bem os vídeos, não pra seguir como dica, mas pra que você entenda e consiga fazer suas análises. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa aqui embaixo o que você tá comprando. Quero saber o que você tá comprando. Até o próximo vídeo, que será excepcional.